Salve, amantes da produção musical! Neil aqui com vocês e hoje eu quero te dar algumas soluções bem criativas para que a sua mixagem tenha muito mais movimento e tempero, lançando mão das automações. Já conhece esse canal ou tá chegando agora? Seja como for, já vai deixando o seu like, o seu joinha. E se você puder, já se inscreva no canal. Minha meta é que até esse final de semana eu possa atingir os 100 inscritos. Para mim faz muita diferença. E se ao final dessa aula ainda assim ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te ajudar. Vamos pensar o que deixa uma mixagem desinteressante. Bom, primeiro pelo fato de que a música é desinteressante e aí não há mixagem que salve, não é? Mas vamos pensar que essa música é boa, essa música tem potencial, tá tudo muito bem resolvido, comprimido e equalizado. Mas ela tá meio parada, meio monótona. Dessa forma a gente pode lançar mão dos efeitos de automação. Automação nos reverbs, automação nos delays. Com isso a nossa mixagem ganha muito mais vida e muito mais movimento. O objetivo dessa aula é te mostrar como fazer isso e te dar dicas do que fazer também. E a partir daí, você desenvolve suas próprias metodologias, porque quando se pensa em automação, o assunto praticamente não tem fim. Compartilhar minha tela com vocês e vamos ver o que a gente tem aqui para a gente estudar. Bom, primeiro que quando se pensa em automação de efeitos, isso pode ser aplicado em qualquer estilo musical, mas é claro que alguns pedem mais. E aqui temos aqui um gênero musical que pede muito. Trabalha muito com efeitos de automação. E aí você pode transferir para o gênero do qual você está utilizando. No caso aqui nós temos um gênero que é o pop. Ele usa muita automação. E aí você pode transferir para o seu gênero. Claro, tudo tem que fazer sentido, tudo tem que estar dentro de um contexto. Mas aqui a pedida faz muita diferença e faz muito sentido. Vamos ouvir aqui? I know that there's something so special about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine. So just say the words cause you know what it means to me, babe. When you get me, you get me, you get me feeling right. Bom, vamos lá então. Clássico vocal de pop, né? E aqui a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui com a automação. A primeira delas, eu vou estar colocando o nosso delay aqui, que já está insertado. E aqui eu fiz uma configuração mais básica de todos. Fiz um cortezinho aqui em 100 Hz, tá? Para não embolar o delay. Tirar esse análogo para não vir chiado. Uma figura de 1/4 no tempo da música. Vou deixar aqui em ping-pong. E ouça só com o delay agora. Me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine. Por aqui tudo normal, eu vou deixar um pouquinho mais alto para vocês perceberem mais. Mas o que a gente pode fazer aqui de brincadeira? Primeira automação de volume. Ou seja, você quer alterar volumes do delay de acordo com a sua canção. Então, por exemplo, vamos pegar esse trecho aqui. Ó. Vamos dizer que eu queira que abaixe um pouco o volume nessa última frase aqui. Ó. Então o que a gente pode fazer? A gente aqui no Reaper, a gente vem nessa função aqui do Trim. A gente vai aqui pensando no delay send volume. Então a gente vai habilitar aqui. Você pode, claro, se você esteja utilizando uma outra DAW, você pode fazer os mesmos parâmetros, mas entendendo como é que funciona na sua DAW, caso você não utilize o Reaper. Então aqui a gente está habilitado na automação de volumes. Então eu quero que nessa frase aqui abaixe o volume do delay. Então o que a gente vai fazer? A gente vai demarcar com alguns pontos. Primeiro, um pontinho aqui, vou fazer uma rampinha. Depois aqui no final vou fazer outra rampinha. Vocês vão entender o que é essa rampinha. Para que a partir daqui o volume do delay volte do que já estava normalmente. Vocês percebem aqui, ó. Opa, vou abrir o delay aqui. O meu delay está com a mandada de menos 15. Então quando chegar nesse trecho aqui eu quero que ele fique num volume bem mais baixo. Então o que vai acontecer? Olha só. Eu vou jogar lá embaixo mesmo. Eu vou exagerar para que o delay quase que venha a ser mutado. Vai acontecer o seguinte, ó. Ele abaixou legal. Vamos ouvir só o delay para ver? Olha o que aconteceu. Antes o volume está aqui, ó. Aí voltou. Só que é muito sutil, né? Mas funciona. É claro que é interessante você fazer isso em momentos da música onde tem um espaço muito maior para isso fazer sentido. Mas aqui já é um caminho, né? Um efeito de
automação de volumes. Something so special about you and me, babe. You got me. Claro que nesse momento não dá muito tempo de perceber, porque as repetições estão invadindo aqui. Mas, se você encontrar um trecho da música onde tem um espaço muito maior, esse efeito pode ser muito bem-vindo. O outro efeito que eu acho muito interessante, que são os parâmetros. A gente pode brincar com os parâmetros do nosso delay. Então, por exemplo, o primeiro deles aqui é o parâmetro de feedback. Eu vou deixar o feedback aqui de 40, ou seja, são as repetições. Percebam aqui, ó. Babe. Olha o tanto de repetição que tenha. Mas vamos dizer que eu quero menos repetição nesse trecho aqui, nessa pequena pausa que tem na música. Muito simples. A gente vai clicar no parâmetro aqui do feedback. Você vê que criou esse arcozinho aqui, né? E a gente vem aqui no param, vem nessa opção do Show Track Envelope. Agora nós temos esse desenho aqui, ó, que aqui é onde a gente vai fazer o controle do parâmetro dos feedbacks do delay. Então vamos lá. Percebam que aqui, ó, o meu parâmetro do feedback ele tá em 40. E aqui a minha linha está em 40. Só que eu quero que, nesse trecho aqui, vamos dizer que eu quero que tenha um feedback de 20. Então a gente vai fazer o mesmo esquema. A gente vai fazer uma pranchinha aqui, ó. Shift, um ponto, mais outro ponto. Então deixa eu voltar aqui um pouquinho mais para cá. Um ponto aqui, um ponto aqui. E depois eu quero que ele volte nos mesmos feedbacks de 40. Então eu vou determinar um ponto onde eu quero que ele tenha essa diminuição de feedbacks. E aqui, ó, eu vou diminuir. Vou diminuir mais ainda. Para 20, para 10, quer dizer. Então quando chegar aqui, ó, nesse trecho, o inob, ele vai voltar para cá, ó, vai voltar para 10. Percebam só. Ele está em 40 e vai voltar para 10. Perceberam? Tava em 40, chegou nesse trecho aqui que eu demarquei, ele voltou para 10. Isso é muito legal, vamos ouvir só o delay. O que ele fez aqui? Interessante que ele não invade a próxima frase que vem, não é? Como a repetição foi menor, então ele deu uma pequena pausa e continuou. Isso faz com que o delay não fique embolado. Isso é muito legal. Isso aqui é o parâmetro de feedback. Agora a gente pode lançar mão de outro parâmetro, que é o parâmetro da equalização do delay. Aqui eu fiz a equalização mais básica que tem no delay. Eu fiz um corte em 100, né, para não embolar. E aqui eu deixei tudo ok com o low pass. Então a gente pode trazer um sonzinho de rádio em alguns momentos da música. Então a gente pode fazer um corte bem brusco aqui, mais ou menos uns 600 Hz, para que dá aquela sonoridade de rádio, que é muito legal. Então o que a gente faz? Clica aqui nessa opção do high pass, forma esse arcozinho aqui, né, amarelo. Clica em Param, Show Track Envelope. E aqui ele abriu o parâmetro do corte do high pass. Então eu quero que nesse trecho aqui, ó, nessa repetição, ou vamos escolher uma outra aqui, né, para variar. Por exemplo aqui. Não nesse pay de novo, né? Vamos aqui em outra frase. Esse momento aqui, ó. Esse trechinho. Eu quero que o delay aqui tenha um sonzinho de rádio. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer? Demarcar mais uma vez o ponto aqui. Shift, um ponto, outro ponto aqui e outro ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, eu quero que tenha um som de rádio. Então, para isso, eu preciso puxar ali a frequência de mais ou menos até uns 600 Hz. Então, eu venho aqui, ó. Você tá percebendo ali, ó? 600 Hz. 619. O que vai acontecer com o som do delay? Vamos ouvir com a voz, depois só com o delay. O que aconteceu com o delay? Vamos ouvir ele? Olha o somzinho de rádio. Vamos ouvir em outro trecho onde a gente consegue perceber mais. Acho que novamente nesse P aqui dá pra perceber bem, né? Porque aqui tem um espaço legal pra gente perceber. Aqui vai ficar legal. Vamos lá então de novo. Vou puxar aqui mais ou menos uns 600 Hz novamente. 619. E olha só que interessante. Vamos ouvir aqui. Primeiro ele vai ter um efeito normal de delay. Depois vai entrar com um somzinho de rádio. Vamos lá?
When you get me, Vou aumentar um pouquinho mais esse delay aqui, essa mandada. Vai ficar bem perceptível. Vamos ouvir de novo? it means to me, babe. When you Só o delay. it means to me, babe. Olha o somzinho de rádio. When you get me, it means to me, babe. When you get E depois ele volta com o delay normal, porque o knob ele muda aqui, ó. When you get me, feeling right. Em 100 Hz. Puxa, isso daqui é muito bacana. Dá uma textura pro som, só em momentos específicos que a gente quer, não em toda a música, né? Claro que seja, se isso for a intenção. Então a gente pode mexer aqui no parâmetro do feedback. A gente conseguiu mudar também a sonoridade, o reverb, trazendo esse somzinho de rádio. E a gente pode brincar também com o nosso reverb, nosso bom reverb. Então o que a gente pode fazer com o nosso reverb? Vou habilitar aqui, mostrar para vocês o que está acontecendo com o nosso reverb. Eu estou usando esse daqui da Fab Filter, que é muito bom. Olha só a sonoridade dele. About you and me, babe. You got me, feeling fine. Muito bom. Vou estar desabilitando o delay para ficar mais perceptível o nosso reverb. Então, beleza, estamos em reverb aqui, o estilo Hall, né, que é um reverb grande. E aí a gente pode mexer alguns parâmetros aqui para ficar um pouco mais interessante. Então, por exemplo, nesse momento aqui onde tem essa pausa, tem uma função aqui, um parâmetro desse reverb que eu acho muito interessante, que é esse distância aqui, ó. O que ele faz? Conforme eu trago para a direita, a voz ela fica mais distante. Conforme eu puxo para a esquerda, no close, a voz fica mais na frente e o reverb fica mais lá atrás. Eu vou mostrar para vocês o som do reverb. Somente o reverb para você ver o que ele faz com esse parâmetro aqui, ó. Totalmente molhado o som, ó. Vou estar lá no fundo. Só que se eu trouxer para cá, ó, a voz o que vai acontecer? O vocal tá mais para frente e o delay o reverb tá um pouquinho mais para trás. Então a gente pode fazer uma brincadeira aqui, ó. A gente pode fazer aquele efeito de claustrofobia, mais ou menos assim. Nesse trecho aqui, a gente pode tirar um pouco desse reverb para trazer esse efeito. Então a princípio ele estava aqui mais ou menos em 70. Só que quando chegar nesse trecho aqui, eu quero que o reverb fique um pouquinho mais seco. Então o que a gente pode fazer? Eu venho aqui, clica no parâmetro distância, né? No caso distância. Vem aqui em parâmetro, Show Track Envelope. Agora nós temos o parâmetro do distância, a distância, né? Para a gente trabalhar. Eu vou aumentar aqui essa visualização e vou fazer o mesmo processo. Faço um ponto, outro ponto, até onde eu quero que esse efeito aconteça. E aqui, ó, eu quero que nesse trecho ele volte, vou botar no 0 aqui, para o efeito ficar bem na cara. Ó, olha lá o knob voltando. Então eu quero que fique praticamente 0. Eu quero que a voz fique bem na frente. Nesse trecho. Olha que interessante. Então o reverb ele estava aqui, bem distante. É como se nesse trecho não houvesse mais reverb. Tem uma caudinha, mas está muito menos do que isso daqui, ó. E a gente pode fazer isso também, claro, com uma automação de volume do reverb, ou seja, fazer uma mandada menor de reverb. Outra coisa que a gente pode brincar também, pensando no reverb, é com o efeito do tamanho do reverb. Então, por exemplo, aqui está em 2.36. Eu posso, nesse momento, deixar o reverb mais longo ainda. Então, por exemplo, vamos pensar no final da música, ó. When you get me, feeling right. Bem nessa última frase aqui, ó. Right. Nesse Ray aqui, ó. Então a gente pode deixar esse reverb maior aqui. Então o que a gente faz? Vem nesse parâmetro aqui, do space, do tamanho do reverb, parâmetro, Show Track Envelope. E aqui agora nós podemos brincar com o tamanho do reverb aqui, da cauda do reverb. Então eu quero nesse ponto aqui exatamente, ó. Então eu venho aqui, marco, Shift, e aqui eu vou deixar bem longo mesmo.
Então quando chegar nesse trecho aqui dessa voz, desse momento da voz, eu quero que o reverb fique muito longo. Bem longo mesmo. Então eu vou alterar aqui, ó. Olha o knob mochino. Então eu vou deixar meio que dobrado. 2 pontos alguma coisa. Vamos deixar lá em 7 mais ou menos. 6 tá bom. Olha o que vai acontecer com esse tamanho desse reverb aqui, ó. When you get me, you get me, you get me feeling right. Perceberam a cauda do reverb? Eu vou mutar esse synth aqui, ó, pra vocês perceberem. When you get me, you get me, you get me feeling right. Olha o tamanho que ficou esse reverb aqui. Porque ele tava em 2.37 e foi pra 6. When you get me, you get me, you get me feeling right. Olha o tamanho que ficou isso. Então, isso daqui é uma das formas que a gente pode trazer movimento para o nosso reverb e delay. E aí, gostaram dessa aula? É como eu disse, muitas vezes a nossa mix ela já está muito bem resolvida, só que ela está meio parada, meio sem tempero, meio monótona. Por isso podemos lançar mão desses efeitos de automação. Volumes, parâmetros e fazer com que a nossa mixagem ganhe muito mais vida e muito mais movimento. Gostaram dessa aula? Se gostaram, fiquem por aqui, porque outras como essa estão a caminho. Galera, por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima.